Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje celebramos com a igreja a festa de São Lourenço, diácono, patrono dos diáconos e mártir. E também na Igreja do Brasil, celebramos a Semana Nacional da Família, um tempo de dar graças a Deus pela família e de meditarmos sobre o plano de Deus a respeito das famílias. Então temos esses dois grandes momentos importantes. São Lourenço, o diácono, foi e é um grande testemunho para nós. Porque Lourenço foi capaz de entregar a sua vida, de colocar a sua vida completamente à disposição de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse. Foi até as últimas consequências para cumprir a vontade de Deus. No tempo que a perseguição do império cresceu em relação aos cristãos, o Papa já tinha sido perseguido também. Então, foram procurar Lourenço, que era diácono, e o serviço da diaconia inclui o cuidado com os pobres. Então, ele cuidava dos recursos da igreja, a parte de dinheiro, e era o responsável pela distribuição e organização de todas as doações em relação ao serviço dos pobres. Então foram atrás dele para conseguir o dinheiro que ficava com Lourenço. Quando a perseguição cresceu, o Papa já tinha sido alcançado pela perseguição. Lourenço tomou a decisão de pegar o dinheiro e distribuir para os pobres, distribuiu para as pessoas carentes. E quando os perseguidores chegaram, já não encontraram
o dinheiro com Lourenço e perguntaram: onde está o tesouro da igreja? Lourenço apontou para os pobres e disse: aqui está o tesouro da igreja. E por isso foi preso, foi morto, foi queimado, mas continua vivo na presença de Deus, intercedendo por nós, especialmente pelos diáconos, ele que é o padroeiro dos diáconos. E sobre a família, como também sobre São Lourenço, hoje o Senhor nos fala no Evangelho. O Senhor ensina duas coisas muito importantes para a nossa vida, mas que servem e muito para a vida nas famílias, para a experiência de cada um dentro da sua família. O Senhor nos ensina duas atitudes para quem quer viver o projeto de Deus na sua vida. A primeira se chama desapego. O Senhor fala sobre o desapego. E Ele diz: quem se apega à sua vida vai perder. Mas quem não se apega, quem faz pouca conta de sua vida, vai conservar. Não é o contrário do que a gente costuma imaginar. Porque a gente se apega à nossa vida exatamente quando a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira, de acordo com os nossos projetos, de acordo com os nossos interesses, com aquilo que nós queremos que aconteça. Então a gente elabora planos e cria nossas expectativas e quer que as coisas sejam assim. Porque a nossa vida é o nosso interesse que está guiando as nossas atitudes. Nós nos comportamos a partir de nós mesmos. E o Senhor diz: quem vai por esse caminho vai equivocado. Porque as nossas ideias, sem a luz de Deus, elas estão feridas pelo pecado. E a gente vai se perder na estrada. Então o Senhor diz: não seguir pelos seus projetos. Não seguir pelos seus interesses, simplesmente. Seguir pela palavra de Deus. Não deixe que a sua vontade esteja no centro. Desapegue-se dela e dê espaço para que Deus esteja no centro. Se Deus estiver no centro, então as coisas vão começar a acontecer do jeito certo. Então, essa é a primeira coisa que o Senhor ensina. Mantenha o seu coração livre. Quando você se desapega da sua vontade, você dá espaço para que a vontade de Deus guie a sua vida. E a segunda coisa que o Senhor ensina, Ele disse: siga-me. Seguir o Senhor. Como é que a gente segue o Senhor? Fazendo aquilo que Ele fez. Fazendo o bem, mas fazendo o bem de graça. Essa é a marca de nosso Senhor. Ele faz o bem, e faz o bem porque o bem é bom e o bem procede de Deus. E continuaria e continua fazendo o bem, mesmo que não recebesse nada em troca. Deus faz o bem gratuitamente. Não depende da situação onde Ele está para fazer o que é certo, para fazer o que o Pai orienta. Ele sempre faz aquilo que o Pai diz. Então, não é a situação também que determina o comportamento de Jesus. Ele não é condicionado pela situação. Ele é guiado pelo Pai. A vontade dele é a vontade do Pai. E esse é o ensinamento para nós nas nossas famílias. Porque
O projeto da família é um projeto de Deus. Não é uma criação humana, não é um projeto do Estado, é um projeto do coração de Deus. E o Senhor mesmo orienta como vivermos na família, aprendermos com Ele o certo, o que devemos fazer para andar no caminho de Deus e praticar isso em todas as situações, especialmente quando as coisas não andam bem, especialmente quando os relacionamentos são difíceis, quando aquilo que o outro deveria tratar para mim, devolver para mim no relacionamento, ele não devolve. Ele devolve o contrário. Vem incompreensão, vem discussão, perca da paciência. Então o Senhor diz: quando essas coisas aparecerem, não deixe a sua vontade ser guiado pela agitação do momento. Não entre na onda da provocação, não entre na onda da irritação. Acalme o coração e siga os passos do Senhor. Porque veja, esse é o caminho que vai fazer bem para você e vai fazer bem para o outro. Vai te ajudar e vai ajudar o outro. Esse é o caminho da santidade, foi o caminho seguido por São Lourenço e é o caminho que o Senhor apresenta para as nossas famílias. Quando a gente dá o primeiro passo de fazer aquilo que Deus nos ensinou, podemos ter certeza, na hora pode ser difícil, provavelmente será, mas o fruto bom virá. Porque o Senhor disse também na leitura: quem semeia com largueza, vai colher com largueza. Que o Senhor nos ajude a aprender o seu caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.